que é que você precisa entender? Você precisa entender que nós vamos precisar conectar o regime de apuração dos novos tributos com a não cumulatividade e as modalidades de extinção dos débitos. Aí você diz, calma, professor, que isso tudo para mim é novo. Vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos entender são os regimes de apuração. Nós temos, pessoal, como principal regime de apuração de IBS e CBS, o regime regular. O que é o regime regular? Ele é o regime abrangente, é aquele que comporta todos os contribuintes. O regime regular se aplica a todos os contribuintes, desde que eles optem pelo regime regular. Vamos aqui dar uma olhadinha no que diz o artigo 41 da Lei Complementar. O artigo 41 da Lei Complementar diz o seguinte, ó, dos regimes de apuração. O regime regular do IBS e da CBS compreende todas as regras de incidência e de apuração previstas nessa lei complementar, ou seja, todas as regras de incidência. Aqui, quando a gente pensa em regras de incidência, nós estamos pensando naquele campo de incidência que estão dos artigos 4º ao artigo 9º, tá? Do artigo 4º ao artigo 9º, por isso que eu digo que você vai precisar estudar outros dispositivos legais. Além disso, estão incluídos no regime regular aquelas regras aplicáveis aos regimes diferenciados e aos regimes específicos. Pessoal, dentro da reforma tributária, nós temos o regime regular, mas nós temos os regimes diferenciados e nós temos os regimes específicos. Porém, essa apuração feita pelo regime regular também contemplará as operações que você tenha que, porventura, sejam alcançadas pelo regime específico ou por algum regime diferenciado. Mesmo que tenha, por exemplo, uma redução de alíquota, essa apuração, para fins da determinação do montante de IBS e CBS a recolher, precisará contemplar os valores e as operações que tiveram algum tipo de alcance por regime diferenciado ou regime específico, tá? Além disso, parágrafo 1º diz o seguinte: fica sujeito ao regime regular do IBS e a CBS o contribuinte que não realizar a opção pelo Simples Nacional ou pelo MEI. Então, ó, se o contribuinte ele não optar pelo Simples Nacional ou pelo MEI, ele estará dentro da abrangência do regime regular. E aqui, pessoal, existem alguns aspectos técnicos, tá? Que, obviamente, estarão sendo disciplinados pela lei complementar no decorrer dos próximos artigos. E que aspectos técnicos são esses? Basicamente, nós temos que a apuração de IBS e CBS será consolidada por um estabelecimento, normalmente o estabelecimento matriz. Normalmente, no estabelecimento matriz, é que será consolidada a apuração de IBS e de CBS. Então, por mais que nós tenhamos a matriz de 50 filiais espalhadas por todo o Brasil, o cálculo de IBS e CBS terá uma apuração consolidada. Nós teremos a centralização do pagamento e do ressarcimento. Então, para nós fazermos, nós fechamos uma única apuração e vamos centralizar um pagamento que consolide as operações de todos os estabelecimentos. Nós temos uma integração com regime diferenciado, como a gente já mencionou anteriormente. Nós temos uma periodicidade que será mensal, então IBS e CBS precisarão ser apurados separadamente e mensalmente, tá? Nós temos um prazo de encerramento dessa apuração e um vencimento que serão determinados pelo regulamento. Onde que está dito aqui na lei? Aqui no artigo 44 diz o seguinte, ó: o regulamento estabelecerá qual é o prazo para a conclusão da apuração e a data de vencimento dos tributos. Então, esses dois indicadores, esses dois itens, serão determinados no regulamento. Ah, professor, quando que nós teremos o regulamento? Pessoal, pelo que eu tenho ouvido da administração tributária, tanto por parte da Receita Federal como do pré-comitê gestor, a expectativa é de que o regulamento esteja disponível no mês de outubro, tá? A expectativa é que o regulamento esteja disponível no mês de outubro.
E aí, pessoal, tem muitas coisas importantes sendo discutidas nesse momento, tá? Hoje mesmo eu estava conversando com um amigo auditor fiscal sobre a questão das fiscalizações, sobre a questão das presunções nas fiscalizações, sobre os modelos de auditorias tributárias. Então, isso tudo são coisas que estão sendo construídas em sede de IBS e de CBS, tá? Nós temos que entender que a apuração compete ao contribuinte. Pessoal, esse é um ponto importante. Eu até publiquei um vídeo esses dias na minha rede social, lá no Instagram, reforçando isso. Ó. O que diz o artigo 45? Ó. Para cada período de apuração, o contribuinte deverá apurar. Ou seja, de quem é a responsabilidade da apuração? A responsabilidade da apuração é do contribuinte. É ele quem deverá apurar separadamente o saldo do IBS e da CBS, ou seja, esses dois tributos serão apurados separadamente. E como que vai ser esse valor? Ele vai ser determinado pela diferença entre débitos e créditos. E aqui a gente entra no conceito de não cumulatividade que eu vou já explorar com vocês, tá? Pois bem, pessoal. Além disso, aqui eu boto no material que a apuração de IBS e CBS pode ser assistida, porque é isso que diz aqui o artigo 46. Ó. O Comitê Gestor do IBS e a Receita Federal poderão, respectivamente, apresentar ao sujeito passivo. Olha só como tem muitos conceitos que se conectam. Sujeito passivo, eu falei para vocês que é lá no artigo 21. A apuração assistida do saldo do IBS da CBS do período de apuração. O saldo da apuração de que trata o CAPT, ou seja, a apuração assistida, será calculado nos termos do artigo 45, ou seja, débitos menos créditos. E esse saldo terá como base os documentos fiscais eletrônicos e as informações relativas à extinção dos débitos de IBS da CBS por quaisquer das modalidades previstas no artigo 27. Pessoal, vamos lá. Eu comecei falando para vocês, vou fazer uma síntese aqui rápida, tá? Eu comecei falando para vocês que para nós entendermos a respeito da apuração, dos cálculos, da prática de IBS da CBS, você precisa ter alguns conceitos fundamentais, algumas bases. Você precisa saber, por exemplo, o que é um fornecedor, o que é um fornecimento, o que é um destinatário, o que é um adquirente. Você precisa saber quais são as hipóteses de incidência e de não incidência de IBS e de CBS. Você precisa saber como é que é determinada a base de cálculo. Você precisa saber quem é o sujeito passivo para que você possa entender depois como é que o tributo ele é extinto, para que só depois você consiga concentrar todo esse conhecimento na apuração. Essa apuração que será consolidada, que será mensal, que terá o seu prazo determinado pelo regulamento e que poderá ser assistida. E aí, gostou desse vídeo? Então vou fazer o pedido de sempre, você já sabe. Clique em curtir, compartilhar, clica no hype, se inscreve no canal, ativa as notificações. Nós estamos com uma meta de agora atingirmos a marca de 70 mil inscritos. 70 mil apaixonados por contabilidade e direito tributário. Então participe, eu conto com a sua ajuda. Diariamente nós estamos publicando novos conteúdos e você, para não perder nada, precisa estar inscrito. Vai lá, se inscreve e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Thank you.